esse desejo de ajudar, esse desejo de ajudar um outro jovem a pregar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor os abençoe nesse projeto, que o Senhor abençoe os líderes desse projeto, ó Pai. Nós te louvamos, ó Senhor, nós adoramos o Teu nome por estarmos aqui. Obrigado pela vida do Trevor, obrigado pela vida da Paula. Que o Senhor os use mais uma vez para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Fale com o Teu povo mais uma vez essa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair com seus professores, por favor. Acho que esse aqui é melhor. Dá esse aqui pra ele então, Camila. Não sei. It's okay. Thank you. Sorry. Okay, let me ask you a question I doubt that you've thought about. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu duvido que você tenha pensado muito sobre ela. Did Jesus ever go on holiday? Jesus alguma vez saiu de férias? Or no? Todo mundo acha que não? Anyone think yes? Alguém acha que sim? You tried. Ele tentou. Okay. Did Jesus ever go to the seaside? Jesus alguma vez foi para a praia? Not the Sea of Galilee, Não, because that really was just a lake. não o Mar da Galileia, porque ele na verdade era um lago, But the proper seaside. mas uma praia de verdade. Oh, you're struggling. Okay. There was one occasion that Jesus went to the Mediterranean coast. Houve uma ocasião em que Jesus foi para a costa do Mediterrâneo. He'd had a very, very busy time. Ele estava tendo um tempo muito cheio de He'd been atividades. teaching the crowds. Ele estava ensinando as multidões. The crowd was over 10,000 people. A multidão que tinha lá tinha mais de 10 mil pessoas. The miracle of feeding the 5,000 had happened. O milagre de alimentar os 5.000 tinha The acontecido. 5,000, of course, being the number of men. 5.000 o número de homens. And we read that Jesus drew his disciples close to him, E nós vemos que Jesus trouxe seus discípulos para perto dele. and they went away from the crowd. E aí eles se afastaram da multidão. They walked for 2 days Eles andaram por 2 dias to get to the coast. para chegarem à costa. Walking was the only practical way to get there. E andar era a única forma prática de chegar lá. I'm sure none of us have ever walked on holiday. Eu tenho certeza que nenhum de nós nunca andou nas férias. Our suitcases are too big Para as anyway, aren't nossas they? férias. Nossas malas são muito grandes, né? And I guess Jesus didn't have a suitcase. E Jesus não tinha mala. But they did walk for 2 days Mas eles andaram por 2 to a dias place on the Mediterranean para um lugar no Mediterrâneo called, chamado is de... anyone with me yet? Alguém está comigo ainda? Where? Onde? Pra onde Caesarea foi? Philippi. A Cesareia. Okay, Caesarea Philippi was one of the key Roman Caesarea de towns on the eastern end of the Mediterranean. Cesareia de Filipe. Ela estava na parte nordeste. It occurs quite a lot in Paul's journeys because he journeyed in and out of there on the ships, of course. Sorry, can you say that again? It occurs a lot in Paul's journeys where Isso he got acontece- ships in and out of Caesarea Philippi. Acontece muito nas jornadas de Paulo, que ele saía com os barcos de Cesareia. But on this occasion, they didn't, as far as we know, get in a boat, E nessa ocasião, até onde a gente sabe, eles pegaram um barco, but they were together as a group in Caesarea Philippi. mas eles estavam juntos, como um grupo, em Cesareia de Filipe, The 13 of them. os 13 deles. And so let's turn to Luke chapter 9. Então vamos abrir em Lucas, capítulo 9.
and find out something of what happened when they were there. e descobrir um pouco do que aconteceu enquanto eles estavam lá. Nove, yeah. Yeah. And maybe first, Pam, can you read from 18 to 27? Okay. You just read in Portuguese. Okay, so I'm going to read from Paulo's going to read from verse 18 to verse 27. Ok, eu vou ler do versículo 18 a 27. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. It's in Matthew's account that we find out that they've gone to Caesarea Philippi, okay? É no registro de Mateus que nós descobrimos que eles foram para Cesareia de Filipe, tá? So there they are in verse 18 together in Caesarea Philippi. Então, ali eles estão, de versículo 18, juntos em Cesareia de Filipe. And what do we find Jesus doing on holiday? E o que a gente encontra Jesus fazendo nas férias? He's praying Ele está in orando private, it says. em privado, Okay, em particular. clearly doesn't mean without his disciples being present, because they clearly are present. Com certeza não significa que os discípulos não estavam lá, porque eles estavam lá. Indeed, it says, and his disciples were with him. E diz, os seus discípulos estavam com ele. And that did just strike me as a slight aside. Whenever Jesus prays, we never really read about him and the disciples praying together, do we? E me chamou a atenção que todas as vezes que nós vemos Jesus orando, nós não vemos os discípulos com ele, vemos? The accounts always seems to be Jesus prays, E os relatos são: Jesus ora and the disciples watch him praying. e os discípulos assistem Jesus orando. And that's, I think, what was happening on this occasion. E eu acredito que seja isso que estivesse acontecendo aqui nessa ocasião. And after praying, E depois de orar, Jesus turns and asks them a question. Jesus vira para eles e faz uma pergunta: Who do the crowds say I am? quem as multidões dizem que eu sou? And so we know, I'm sure, this bit of the story, how they then explain that the crowds think of Jesus as someone really important, some kind of prophet amongst the people of Israel. Eu tenho certeza que a gente já sabe essa parte da história em que os discípulos tentam explicar para ele que as multidões acham que ele é alguém muito importante da história de Israel. Even daring to suggest that he might be Elijah come back to life. Mesmo 700 years later, 600 years later. Mesmo sugerindo até que 700 anos depois ele pudesse ser Elias voltando. And then in verse 20, he turns and asks the personal question. E aí no versículo 20 ele vira e faz uma pergunta pessoal. And what about you, he asked. Who do you say I am? Vocês, o que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Absolutely personal to them. Totalmente pessoal. Turn with me to Matthew 17, because Matthew's account of the answer is a really is a fuller one and a clearer one, I think. Abram comigo em Mateus 17, porque a descrição de Mateus sobre essa resposta é mais completa. Or sorry, Matthew 16, Perdão, Mateus 16, verse 16. versículo 16.
Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. There was nothing else to add to that, was there? Simon got the whole picture in one answer there, one short answer. Não tinha mais nada para adicionar àquilo. Simão, ele colocou tudo naquela resposta. You're the Christ, that's the Messiah. Você é o Cristo, o Messias, The one who the Jews said they were looking for to aquele que os come. judeus disseram que estavam esperando, But also, you are the Son of the living God. mas também você é o Filho do Deus vivo. No wonder Jesus replied in verse 17, "Blessed are you, Simon, son of Judah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." E aí não é surpresa que Jesus responde no versículo 17: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. So we know that this declaration by Peter here at Caesarea Philippi is sort of one of those great big moments in Jesus' life story. Nós sabemos que essa declaração de Simão Pedro aqui em Cesareia de Filipe é um dos grandes momentos da história de Jesus. It was absolutely fundamental that the disciples got to the point of understanding who he was. E era fundamental que os discípulos chegassem ao ponto de descobrirem quem Jesus era. And because they got the right answer, they believed the right thing about him, E porque eles tinham a resposta certa, eles acreditavam a coisa certa a respeito dele. he then began to teach them about events that were to happen in his own life. Então ele começou a ensiná-los sobre eventos que aconteceriam na sua própria vida. So if we turn to verse 21 of Matthew 16, E se nós formos para o versículo We read 21 this. de Mateus 16, nós lemos o seguinte: "From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life." Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. And then, of course, in verse 22, up pops our favorite disciple, Peter, again. E no versículo 22 vem de novo o nosso discípulo preferido, Pedro. Is that extraordinary? It says, Peter took him aside. He pulled Jesus over to himself now. E aí diz que Pedro o chama de lado, à parte, pega Jesus e leva à parte. And he began to rebuke Jesus. E ele começa a repreender Jesus. He began to tell Jesus off. Ele começou a dar uma bronca em Jesus. Jesus, how dare you talk like that? Jesus, como você pode falar desse jeito? How dare you say those sorts of things about yourself? Como você pode falar essas coisas sobre você mesmo? You've got no right to talk like that, Jesus. Você não tem direito de falar assim, Who do you Jesus. think you are? Quem você pensa que é? What had he said O que você disse? shortly before? Who he was? He recognized who he was? Você acabou de reconhecer quem ele era e está falando o que agora? No wonder, verse 23, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men." E é claro, no versículo 23 nós vemos Jesus virando-se para Pedro e dizendo: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Let's just recognize before we move on, this is the way things happen in life, isn't it? Vamos parar um momento e reconhecer, antes de passarmos para frente, que é assim que acontece na vida, não é? We draw very close to God. Nós nos aproximamos de Deus He's wonderfully real to us. e Ele é maravilhosamente real para nós. And along comes the devil to try and desperately pull us away from God. E logo vem o inimigo tentando nos afastar de Deus. And through our circumstances and events, he'll do his utmost to pull us away from God. E através das nossas circunstâncias e dos eventos, Ele vai tentar o máximo nos afastar de Deus. To destroy that fellowship that we have with God. Destruir aquela comunhão que nós temos com Deus.
Isn't in some ways Monday the hardest day of the week? Isn't Monday the hardest day of the week? A segunda-feira ela não é o dia mais difícil da semana? Is it a coincidence that it follows Sunday? E será que não é uma coincidência que é logo depois do domingo? As Christians, when God's been so close to us and real to us, Como cristãos, Deus estando tão real perto de nós, the devil doesn't bother trying to get us on a Sunday. Let's be honest. What's the o point? inimigo não He tenta nem can't tirar get a us gente on a do, Sunday, ele não tenta nem atacar a gente no domingo, but he can get us on a Monday. mas ele pega a gente na segunda. When we're on our own as a Quando a gente Christian, está sozinho, when we're surrounded by a majority of people who don't know him and love him, quando and nós respect estamos no meio de pessoas que não o him, then he conhecem, can get us. aí ele pode nos atacar. You know, that's the way he works. E é assim que ele trabalha. Well, that's what happened here for Peter. E foi isso que aconteceu aqui para Pedro. One moment he's told he's blessed and God's revealed this amazing truth to him. Em uma hora, Jesus fala para ele que Deus revelou algo incrível e ele foi abençoado por Deus. And the next moment, well, shortly Jesus says, "What you're saying is of Satan, and get behind me, Satan." E logo depois Jesus diz para ele, olha, o que você está me dizendo vem de Satanás, para trás de mim. Let's go back into Luke chapter 9 Vamos voltar para Lucas capítulo 9, and verse 28. versículo 28. Nothing is recorded about what happens for the next 8 days. Nada não há nenhum relato sobre o que aconteceu nos próximos 8 dias. I guess Peter had quite a bit of thinking to do during those 8 days. Eu acredito que Pedro teve um bom tempo para pensar durante aqueles 8 dias. We don't know the conversations that must have gone on between Jesus and the disciples during those 8 days. Nós não sabemos as conversas que provavelmente aconteceram entre Jesus e seus discípulos naqueles 8 dias. All we can pick up on is that now, verse 28 says, about 8 days later, after Jesus had said this, he took Peter, John, and James with him and went up onto a mountain. Então, nós só sabemos que, agora no versículo 28, ele diz o seguinte: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Matthew's account says this was a high mountain. No relato de Mateus, diz que era uma montanha alta. Certainly this was somewhere called Mount Hermon, which is the border between current Israel and Lebanon. E esse era o monte Hermon? Hermon, Hermon. Entre Israel e between Israel and Lebanon. Yeah, that's right. It's a mountain that has one of the few mountains in the Middle East that has snow on. É uma das únicas montanhas no Oriente Médio que tem neve. So we only now have 4 people going up this high mountain. Então nós sabemos de 4 pessoas que estão subindo essa montanha. And they stop. E eles param. And they pray. E eles oram. Or sorry, actually if we read it, it seems to be Jesus who prays again. Perdão, na verdade, se você olhar, Jesus ora. Because Jesus takes them with him, but it's Jesus who's going to pray. Porque Jesus leva eles junto, mas é Jesus que vai orar. In fact, it's quite clear that the other disciples weren't praying. Na verdade, é bem claro que os outros discípulos não estavam orando. We see the state of the other disciples in verse 32. Nós vemos o estado dos outros discípulos no versículo Where it 32, says Peter and his companions were very sleepy. que diz que Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. So we perhaps can assume from that it was at night time Então, nós at podemos this particular moment. assumir que esse momento em particular provavelmente era noite. They'd spent a while up this mountain. E eles passaram um tempo no topo dessa And montanha. it had become dark. E aí fica noite. And the 3 disciples were nodding off E eles estavam cochilando while Jesus was praying. enquanto Jesus orava. And verse 29 E says, versículo 29 diz: and as he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. The appearance of his face changed. Okay? A aparência do seu rosto se transformou. The Greek word for change is the word metamorphose. A
palavra grega para mudança, para transformação é metamorphoses, which I understand in both English and Portuguese is the word used to describe a caterpillar becoming a butterfly. que eu acredito acredito que é a mesma palavra que descreve em português e em inglês uma lagarta se transformando em uma borboleta. The word described for changing from being a wriggly little crinkly thing E a palavra que significa a transformação de uma to coisa something beautiful, multicolored to look at. para algo lindo, cheio de cores. I'm not suggesting Jesus was a wrinkly little crinkly thing, Eu não estou dizendo que Jesus era um lagarto, but that's the strength of the word used here. mas a força da palavra usada About aqui, what happened to Jesus' face. sobre o que aconteceu com a face de It Jesus. fundamentally changed. Ela transformou de forma fundamental. And his clothes became as bright as a flash of lightning. E as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. In fact, Matthew's account says that Jesus' face shone like the sun. E, na verdade, o relato de Mateus até diz que a face de Jesus brilhou como o sol. What was happening here to Jesus? O que estava acontecendo aqui com Jesus? His appearance was changing. A sua aparência estava mudando. Outwardly, he was changing. Ele estava mudando do lado de fora. Inwardly, he was no different. Do lado de dentro, ele não era diferente. This wasn't a change in his character Não era uma mudança de caráter or his nature. ou de natureza. Rather, it was a unveiling of what he really looks like. Na verdade, era a revelação do que, na verdade, com o que ele se parece de verdade. Paul tells us, doesn't he, in Philippians, that when he came down here on earth, he had to give up a lot of things. Paulo diz em Filipenses que quando ele veio para a terra, ele teve que abrir mão de muita coisa. And one of those was to look like what he looks like in heaven. E uma dessas coisas é ter a aparência do que ele tem no céu. But on this mountain top, Peter, John and James were getting a glimpse, a revealing of what Jesus really looks like. Mas no topo dessa montanha, Pedro, Tiago e João tiveram um pouco da revelação de quem ele realmente é. The amazing shining of his face. O brilho maravilhoso da sua face. The brilliance of his clothes. O brilho das suas roupas. Later on, Peter was to write these words in his letter. E logo, mais para frente, Pedro escreveria essas palavras em sua carta. We were eyewitnesses to his majesty. Eu testemunho da sua majestade. They didn't see anything come down upon him. Eles não viram nada descer sobre ele. This was the real him shining out. Esse era o verdadeiro Jesus brilhando para fora. This glory that they saw belonged to him. Essa glória que eles viram pertencia a ele. It was his glory. Era a glória dele. Because he is glorious. Porque ele é glorioso. Because he is full of splendor. Porque ele é cheio de esplendor. He is radiant. Ele é radiante. And the veil was being removed on that mountain. E o véu se rasgou naquela montanha. So that these three disciples could see Jesus as he really is. E aqueles 3 discípulos puderam ver Jesus como ele realmente era. Wow. So there they were, E eles estavam lá, looking at Jesus. olhando para Jesus. As verse 32 said, when they became fully awake, they saw his glory. Igual como no versículo 32 diz, quando eles acordaram, viram a glória de Jesus. And the 2 men standing with him. E os 2 homens que estavam com ele. The verse 30 had recorded for us that here was Moses and Elijah also appeared in glorious splendor talking with Jesus. E no versículo 30 nos diz que era Moisés e Elias conversando com Jesus daquela forma gloriosa. For Moses, of course, actually he'd had this experience many thousands of years before, hadn't he? Para Moisés, na verdade, ele tinha tido essa experiência milhares de anos atrás, não é verdade? When he called out to God and said, God, show me your glory. Quando ele clamou a Deus e pediu, Deus, me mostre a sua glória.
And he'd seen the glory of God. E ele viu a glória de Deus. To such an extent that when he went down from the mountain, he had to cover his face, didn't he? De tal forma que quando ele desceu da montanha, ele teve que cobrir a sua face, não é verdade? But Moses, he was there as the great lawgiver. Mas Moisés estava ali como aquele que deu a lei, o representante da lei. Jesus having said, I've come to fulfill the law. Jesus tinha dito, eu vim para cumprir a lei. Moses was there standing saying, yes, this is the one who's come to fulfill the law. E Moisés estava ali como que dizendo, sim, esse foi aquele que veio para cumprir a lei. And Elijah had of course left the earth in a great big hurry. E Elias, ele deixou a terra em uma carruagem. In a whirlwind, we read. E no meio de um redemoinho. Very strong wind. And he'd been sort of surrounded by flaming horses and a E com chariot. cavalos flamejantes. The one whom the Jews considered the greatest prophet of all. Aquele que os judeus consideravam o maior profeta de todos. And now he was there, E ele estava lá, talking with Jesus, conversando com Jesus. shining with glory, just not his own glory though, of course. Brilhando com a glória, não a sua glória For própria. Moses and Elijah, it was the glory of Jesus reflecting off them. Para Moisés e Elias era a glória de Jesus refletindo deles. And they were talking together. E eles We estavam read. conversando, nós lemos. Verse 31 says, they spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Versículo 31 diz: apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Perhaps a little strange for them to be talking about that. Talvez um pouco estranho eles estarem falando sobre isso. Wasn't this the opportunity for Jesus to connect back with what was happening in heaven? Será que essa não era uma oportunidade para Jesus se conectar de volta com aquilo que acontecia no céu? But no, you see, they were talking with Jesus about what heaven was talking about. Na verdade, eles estavam ali falando com Jesus sobre o que o céu estava falando. Because all heaven was also, and the Father, they were all also talking about what was to come for Jesus. Porque todo o céu, o Pai, eles estavam falando sobre aquilo que aconteceria com Jesus. The whole of heaven was focused towards what Jesus was going to accomplish in the months to come. Todo o céu estava focado naquilo que Jesus cumpriria naqueles meses. Because it was from here that Jesus began the long walk down to Jerusalem, from Porque which he never foi returned. a partir daqui que ele começou a sua caminhada longa até Jerusalém, de onde ele não voltou. And it was, of course, they talked about the same thing that Jesus had been talking to the 12 disciples about those 8 days previously. E ele fala com eles sobre as coisas que Jesus já estava falando com os discípulos 8 dias antes. This was the same subject that Peter had said, of course, to Jesus, don't you talk about those things, Jesus. Esse era o mesmo assunto que Pedro falou para Jesus. Não fale sobre isso, Jesus. And now Moses and Elijah come down and talk with Jesus about them surrounded by glory. E aí agora Moisés e Elias descem e falam com Jesus sobre isso em glória e You get esplendor. it? God's saying to Peter, Peter, this is the top of my agenda. E é como se Deus estivesse falando para Pedro, Pedro, isso está no topo da minha agenda. This is my plan. Esse é o meu plano. You may not want Jesus to talk about it, Você pode não querer que Jesus fale sobre isso, but everyone in heaven's talking about it. mas todo mundo no céu está falando sobre And I isso. just sent down the two of them here and they're talking with Jesus about it. E eu acabei de mandar os dois aqui, eles estão falando com Jesus And there's sobre nothing else to isso. talk about with E não Jesus tem mais nada sobre o que falar com ele, because this is my great plan. porque esse é o meu plano My grandioso. plan for my son to die, O meu plano para o meu filho morrer, that he might be the savior of the world. para que ele seja o salvador do mundo. Well, so there they are, the three disciples looking at the three glorious men. Então estão ali os 3 discípulos olhando para os 3 homens gloriosos. Verse 33 tells us the next thing that begins to happen. Versículo 33 nos diz o que começou a acontecer logo em seguida. As the men were leaving Jesus, Quando eles iam se retirando, don't know how they were leaving. Were they beginning to rise up, perhaps? não sei como é que eles estavam deixando Jesus. Were they walking away from him? Será que estavam andando para longe dele?
Yes, folks, you guessed it. It's Peter who speaks up Sim, Pedro é que vai falar de novo. and says, Master, 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 it's good for us to be here. Let us put up 3 little cubicles, one for you, Jesus, one for Moses, and one for Elijah. E ele vira para Jesus: Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Don't go anywhere, don't go anywhere. Come back, come back, come back, come back. Make yourself comfortable here with us. Não vai para lugar nenhum, vem, fica aqui com a gente. That's what he's doing, isn't he? É isso que ele está fazendo, não é? He still hasn't really got it, has he, about what Ainda God's não plan entendeu is. direito. I'd rather stay here on the mountain, Jesus, with you 3. Thank you very much. Eu prefiro ficar aqui na montanha com vocês 3, Jesus. I'm having Muito such a obrigada. marvelous spiritual experience. I want it to carry on, he Eu says. tive uma experiência espiritual tão maravilhosa que eu quero que continue. Let's not deal with that issue of you going forward to Jerusalem in your death, Jesus. Não vamos lidar com aquela coisa de você ir para Jerusalém e morrer, Jesus. Let's not face the world, the real world, down there below us from the mountain. Não vamos encarar o mundo de verdade que está lá esperando a gente no final dessa montanha. Let's carry on our mountaintop experience. Vamos continuar com a nossa experiência do topo da montanha. Don't you sometimes wish there were 7 days in the week, all called Sunday? Você não tem essa vontade de que todos os dias da semana fossem o domingo? God didn't make it like that, though, did he? He Deus- only made 1 Sunday per week Deus não fez assim, Ele fez um domingo por semana. because it's equally part of his plan that we live in the world, Porque é igualmente parte do plano that we're dele salt and light for him, que nós vivamos em um that we mundo, deal with the reality of life around que a us. gente lide com a realidade da vida ao nosso redor. And Peter was struggling to understand that. E Pedro estava com dificuldade de entender. So what happens next? Então, o que acontece? While he was still speaking, that's Peter, verse 34, Versículo 34. Enquanto Pedro ainda estava falando, a cloud appeared and enveloped them. uma nuvem apareceu e os envolveu. So that enveloped is a really big, strong word, isn't it? It's completely covered and surrounded them. É uma palavra muito forte, ela os cobriu completamente. And they were afraid as they entered the cloud. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. This was not an ordinary cloud. Matthew's account says it was a bright cloud. Essa não era uma nuvem normal. No relato de Mateus diz que era uma nuvem muito clara. So this isn't a rain cloud. This is not a rain cloud. Não era It's not going to rain. uma nuvem de chuva. And indeed, they realized there was something very, very, very unusual about this cloud. E, na verdade, eles perceberam que tinha algo muito diferente sobre essa nuvem. Because verse 34 says, and they were afraid as they entered the cloud. Porque no versículo 34 nós vemos que eles estavam com medo ao entrarem na nuvem. This was an awesome cloud. Essa era uma nuvem incrível. This was the cloud, of course, that represented the presence of God. A nuvem que representava a presença de Deus. This was the cloud that had come down in the tabernacle. Uma nuvem que havia descido do This is céu. the cloud that had led the children of Israel A in the nuvem desert. que guiou o povo de Israel no deserto. This was the presence of God. Essa era a presença de Deus. No wonder they were afraid. Claro que eles estavam com medo. And a voice came from the cloud saying, "This is my son, whom I have chosen. Listen to him." E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Who was that voice speaking to? Com quem aquela voz estava Was this a falando? voice to Jesus? Era uma voz para To Jesus, Moses? To Elijah? para Moisés, para No, of Elias? course. This was a voice, you guessed it, for Peter, Não, essa era uma voz para Pedro, for James and John. para Tiago, para João. But perhaps especially for Peter, Mas talvez especialmente para Pedro. especially the last bit. Especialmente a última Listen parte. to him. Ouçam-no. These words, of course, are very similar to the words that were spoken from heaven when Jesus was baptized. Palavras muito similares àquelas que foram faladas para Jesus quando ele foi batizado. Confirmation that he is the Son of God, Confirmação de que ele é o Filho de Deus. the Messiah, the chosen one. O Messias, o escolhido. And your job as his disciples, says the Father, is to listen to him. E o seu trabalho como discípulos, diz o Pai, é Listen to ouvi-lo.
ouvi-lo. Let's turn to Matthew 17. We're not going to come voltar. back into Luke 9. There's just a little bit more of the account in Matthew 17. Vamos ver só mais um pouquinho em Mateus 17, que fala um pouco mais. Verse 6 says, "When the disciples heard this, they fell face down to the ground, terrified." Ouvindo isso, no versículo 6, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. They couldn't even look up now to, they couldn't look up, they didn't want to look up into the cloud, they didn't want to look and see if Jesus or Moses or Elijah were there any longer. They looked face down, we read. Eles não conseguiam mais olhar para cima, eles não conseguiam checar se Elias, Moisés, alguém estava lá. Eles conseguiam só olhar para baixo. Terrified. Aterrorizados. Terrified, of course, that they would capture even a little glimpse of the face of God himself, Aterrorizados de que eles fossem enxergar um pouquinho da glória de Deus. which they understood as a Jew would mean certain death. Que eles sabiam como judeus que seria a morte certa. So there the three of them now are crouched down, terrified on the floor. E agora estão os três ali com a cara no chão, aterrorizados. And Jesus comes and he touches them. E Jesus vem e os toca. Get up, he says. Levantem-se, ele diz. Don't be afraid. Não tenham medo. And when they looked up, they saw no one except Jesus. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Moses, Elijah, they'd gone. Moisés e Elias já tinham ido. Because it wasn't about them, was it? Porque não era sobre eles, né? It was all about Jesus. Era tudo sobre Jesus. And who Jesus is. E quem Jesus é. And the plan that the Father had for him E o plano que o Pai tinha para ele. to go to Jerusalem. Para ir para Jerusalém. So as they needed to go down that mountain, E ao passo de que eles tinham que descer daquela montanha, they didn't need Moses and Elijah to go with them, eles não precisavam de Moisés e Elias para descer com eles, but they needed Jesus to go with them. mas eles precisavam de Jesus. And they saw no one except Jesus. E não viram mais ninguém a não ser Jesus. The Jesus who says, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." O Jesus que diz: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. The Jesus who is the way, the truth and the life. O Jesus que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. The Jesus who is the bread and water of life. Jesus que é o pão e a água da vida. The Jesus who died upon the cross O Jesus que morreu na cruz and rose again. e ressuscitou. The Jesus who ascended into heaven itself O Jesus que foi enviado ao céu and sits at the right hand of the Father. e está sentado à destra do Pai. This is the Jesus who they went down the mountain with Esse é o Jesus que eles desceram da montanha com to ele, meet the other disciples, para se encontrarem com os outros to discípulos, spend their time and walk day after day to Jerusalem. para passar o tempo deles andando até Jerusalém. And this is our Jesus. E esse é o nosso Jesus. This is the Jesus we need to go out of that door with tonight. Esse é o Jesus com quem nós temos que sair por aquela porta essa noite. I'll go home with my wife, don't worry. Eu But vou- otherwise, Eu vou para I need casa to go com home with Jesus. eu vou para casa com a minha esposa, não se preocupem, mas eu preciso sair daqui com Jesus. As much as I like the rest of you, it's Jesus I need to go home with. Eu tonight. gosto de todos vocês, mas é com Jesus que eu tenho que ficar. Because it's Jesus I need through the night. Porque é dele que eu preciso durante a It's noite. Jesus I need for tomorrow. É dele que eu preciso amanhã. The things I know about tomorrow I need him for. As coisas que eu sei que eu preciso dele amanhã. The things I don't know about tomorrow I'll need him for. As coisas que eu não sei sobre o amanhã, que eu And so vou right precisar on through dele. this week I'll need Jesus. Então, através de toda essa semana, eu vou precisar de Jesus. And so I need to be like
Peter and James and John and just fundamentally see Jesus. Então eu preciso ser como Pedro, Tiago e João e ver Jesus. We began tonight by singing those words, turn your eyes upon Jesus. Nós começamos essa noite cantando aquela canção, volte os seus olhos para Jesus. Our theme for this year is let us fix our eyes on Jesus. E o nosso tema para esse ano é, vamos fixar os nossos olhos em Jesus. Because it's all about him. Porque é tudo sobre Ele. Is that how it is with you in your life? É assim que é com você na sua vida. Is that how it's going to be this week for you? É assim que vai ser para você essa semana. That whatever comes your way, it's going to be Jesus that you look to. Que o que quer que seja que você tenha que enfrentar, é com Jesus que você vai It'll enfrentar. be Jesus your eyes are upon. É sobre Jesus que está aos seus olhos. You're not going to get distracted by the Moseses and the Elijahs in your life. Você não vai se distrair com os Moisés e Elias da sua vida. You're going to keep your eyes on Jesus. Você vai manter os seus olhos em Jesus. Remember him as the risen, glorious Lord. Lembrar dele como o Senhor ressurreto, glorioso. Yet the one who walks with us each moment of each day. E mesmo assim é aquele que anda conosco a cada dia. Let us pray. Vamos orar. Lord, as we just acknowledge your goodness and your grace and your mercy in dealing with Peter and the issues and the way things he understood and didn't understand, Lord, we don't for a moment suggest we're even as good as Peter. But Lord, we're way, way down there. But Lord, we know that your grace and your love extends to each one of us. In our faltering ways, our meanderings and wanderings, that you constantly desire to bring us back that we might fix our eyes upon you. Lord, forgive us for the times we've been distracted by the Moses and Elijahs around us. Forgive us for the times, Lord, we've looked at other things and that's preoccupied us. Lord, we say to you tonight that it is you that we're fixing our eyes upon. It is you, the Son of God, whom we're listening to. It is you that we go from this place with. It is you that we take with us tomorrow into our home, our workplace, our place of study, Lord, wherever we will be. It is you, Lord. It is you, the glorious Son of God, the one who died for us, the one who is the way, the truth, and the life. Oh, thank you, Lord, that we can fix our eyes upon you. Lord, we want to continue to do that as we go through this week, we pray. Because, Lord, we know that with you all things are possible. We know with you that we have all the resources we need. We know with you we have the peace, the joy that we need. We know with you we have the strength that we need. We know with you we have the wisdom that we need. We know with you, well, you, Lord, are the all-sufficient one. You are the great provider. And this week you will be that for us if we fix our eyes upon you. And so, Lord, that is our resolve tonight, Father. Our eyes are fixed upon you, the glorious Lord Jesus. Hear this, Lord, our prayer. In your precious and most worthy name we ask. Amen. Amen. We're going to sing together a lovely song that just, again, is about looking to Jesus. Nós vamos cantar Let's juntos uma use this música. song to just really settle this matter as we face the week in front of us. Let's fix our eyes upon him. Vamos manter os nossos olhos fixados em Jesus durante essa semana. E essa música fala sobre isso.